E tá começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões referentes ao Bahia. A primeira informação sobre ingressos para a final de amanhã contra a equipe do Fluminense, às 19 horas, na Arena Fonte Nova. O Tricolor divulga que ingressos promocionais foram esgotados. O Bahia havia divulgado que colocou ingressos do setor sudeste a R$20, meia entrada, e já foram esgotados. Amanhã, restando apenas 5 jogos em casa, de 8 finais, 3 fora de casa, 5 na Fonte Nova. O Tricolor convoca a nação Tricolor para lotar a Arena Fonte Nova contra o Fluminense. Ingressos promocionais foram esgotados no setor sudeste. A arbitragem está definida para esse confronto tão importante para a Bahia e Fluminense, que deve vir com a equipe reserva com foco na partida contra o Boca Juniors na final da Libertadores da América no próximo final de semana. A árbitra central será a Edna Alves Batista, FIFA, Federação de São Paulo, e o árbitro de vídeo será comandado pelo Thiago Duarte Peixoto, da Federação de São Paulo. Rodada ajuda o Bahia, que permanece fora da zona de rebaixamento, já que a equipe do Goiás empatou com o Vasco, eles seguem no Z4, o Santos empatou com a equipe do Corinthians fora de casa, na Neoquímica Arena, Corinthians vacilou, mais uma vez vencendo o jogo, acabou tomando um empate em relação ao pênalti bem polêmico para a equipe do Santos. O Bahia é o 15º colocado com 34 pontos conquistados, e agora joga contra a equipe do Fluminense, que deve vir com a equipe mesclada, mas praticamente reserva para a partida contra o Bahia em Salvador. Então foco nos próximos jogos, envolvendo as equipes que estão diretamente ligadas ao rebaixamento. Vamos lá. A equipe do Goiás enfrentará o Bragantino, quinta-feira, 18 horas, e o Vasco irá enfrentar o Cuiabá, na quinta-feira também, às 17 horas. Então, o Bahia é o único que joga amanhã com o Fluminense. A única partida da rodada será amanhã, 19 horas, na Arena Fonte Nova. A equipe do Coritiba venceu, inclusive, o Inter fora de casa. Resultado que chama muita atenção. Por mais que Coritiba e América estejam muito distantes, o Coritiba esboça a reação. O América joga um futebol interessante, por mais que não tenha vencido contra o Grêmio, mas questões de pontuação, a disparidade é muito alta. Antes de continuar, quero pedir seu apoio rumo aos 42 mil inscritos. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e ative todas as notificações para receber todas as novidades. Seria muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV. Chegue junto e participe da comunidade no WhatsApp. O link está na descrição desse conteúdo. Então, olho nas partidas da rodada 31 do Campeonato Brasileiro. Equipes visitantes com mais vitórias como visitante no Brasileirão. O Bahia é um dos piores visitantes, evidentemente, não é o pior, o pior aí, os piores são São Paulo e América, mas o Bahia tem apenas 3 triunfos longe de Salvador e apenas 3 jogos restantes longe de casa. Há uma nota aí prevista de mais de 45 pontos para garantir, essa situação de não ser rebaixado, evidentemente, mas eu creio que 45 pontos será o ideal para o Bahia não ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e passa muito pelos jogos em casa, é claro, mas jogos longe de Salvador contra Corinthians, América e Grêmio serão muito importantes também. O perfil DataFoot, traz equipes com uma tabela mais fácil do Brasileirão até o fim da temporada. O Bahia teria a terceira tabela mais fácil da competição. É claro que isso não se traduz na prática. Sabendo que o Bahia tem alguma dificuldade com adversários que estão à nossa espera, digamos assim, nos próximos confrontos, a gente tem que saber que o foco e a mentalidade vão ser importantíssimos para vencer esses confrontos. Não basta só a técnica, não basta só a vontade, mas o mental será o preponderante para o Bahia permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro e esquecer esses 2 últimos compromissos longe de Salvador. Cauli ainda é dúvida para enfrentar o Fluminense. Nosso Hugo Santana, do canal da Arena Cena, trouxe aqui informação em relação às lesões do atleta, Teve lesões em outras equipes, mas muito distantes em relação aos seus períodos, Em 2015 ele teve uma lesão em um estiramento na coxa em 2 momentos e ficou fora de 5 jogos do Colin. Em 2018 ele teve uma intoxicação e ficou de fora por 7 jogos no Duisburg. Aqui no Bahia ficou um mês fora praticamente depois da lesão contra o Botafogo. E agora deve ficar aí cerca de 2 jogos ou 1 jogo, longe, já porque ele foi expulso, foi suspenso da partida contra o Cruzeiro, ficou de fora da partida contra o Palmeiras, ainda é dúvida contra o Fluminense, mas quase certeza contra o Grêmio, pelo que a gente pode saber. O Bahia está fazendo todo o esforço, o atleta está muito bem na recuperação, bem intensa inclusive, nesse final de semana que o Bahia jogou fora de casa. Eu acho que contra o Grêmio é praticamente certo que o Cauli esteja à disposição. Falando sobre o Fluminense,
né, que deve vir com a equipe mesclada, né, inclusive falar sobre André e Fábio, que jogaram todos os minutos do Fluminense desde a classificação para a final da Libertadores, jogadores que foram extremamente utilizados pelo Fernando Diniz e comissão técnica. Tendência, o Fluminense tem equipe muito, né, de garotos, de jovens, tendência que finalmente descansem nesse confronto contra o Bahia. Última partida antes da Conmebol, da decisão da Conmebol Libertadores da América, apenas reservas enquanto principais jogadores, inclusive Diniz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, seguirão no centro de treinamento Carlos Castilho, se preparando para a final contra o Boca Juniors. Perdão, pessoal. Então é isso, né? Eu acho que não tem muito para onde correr. A tendência é essa. É o jogo que o Fluminense não deve abdicar da sua forma de jogar. Afinal, quem tá na reserva vai querer mostrar serviço. O Bahia tem que ir para cima da equipe carioca. O blog do ranking da CBF trouxe aqui imagem em relação ao gol do Hendrick. Mas já a gente fala sobre isso, porque o Canu falou hoje lá no CT Evaristo de Macedo, ele que foi mal nos 2 últimos jogos. Bora conferir. Douglas Santana, Leonardo Góes e Silva Antes, eles falam: Canu, apesar das derrotas, a rodada tem ajudado, entre aspas, o Bahia na luta contra o Z4. Como está o psicológico do grupo para essas últimas partidas, sendo que 5 delas serão na Fonte Nova? Psicológico muito positivo. Acho que todas as pessoas aqui do clube, do roupeiro ao atleta, estão com pensamento positivo no que a gente tem de objetivo, que é terminar o ano bem na Sul-Americana. A gente tem jogos importantíssimos dentro de casa que é fundamental. A nossa torcida desde o início do ano, cara. Eu sou suspeito porque não teve um jogo, se eu não me engano, com menos de 30 mil. E a gente sempre nas dificuldades, sempre nos momentos difíceis, eles nunca nos abandonaram. Então, o que a gente espera, como a gente vem fazendo nos últimos jogos em casa, é corresponder da melhor maneira possível e usar essa força para conseguir nosso objetivo. Pergunta de Ulisses Gama e Marcos Mutari. Canu, existe a possibilidade de um Fluminense entrar em campo com um time alternativo? Consequentemente, a pressão por um triunfo aumenta por parte do torcedor que vai para o estádio. Como vocês pretendem controlar mentalmente isso para conseguir vencer o jogo? A gente precisa estar mentalmente forte para o jogo e para o que vier de time deles. Eles têm uma final no sábado, mas a nossa final é amanhã. E é isso que é o principal foco. A gente não pode abrir mão do nosso jogo, não pode abrir mão da nossa final. Que, como eu falei anteriormente, a gente tem o objetivo de terminar bem na Sul-Americana. E diante do nosso torcedor, a gente espera dar alegria para ele amanhã, nessa noite. Pergunta de Manuel Nascimento Pititinga e Luiz Guimarães. Canu, depois de 2 jogos sem sofrer gols, o Bahia volta a levar 4 gols em 2 jogos. Não tem como detectar o defeito do sistema defensivo? É uma questão de qualidade? Qual a fórmula para vencer sem levar gols? Você falar de qualidade, você está sendo um pouquinho ignorante. Você tem grandes jogadores, só que de fato a coisa não acontece e quando se olha, a culpa é da defesa, a culpa é do goleiro. Mas como eu falei, a gente está bem blindado e fechado, a gente sabe que tem que melhorar, a gente sabe que pode melhorar individualmente, coletivamente, e é para isso que a gente trabalha todo dia. E eu tenho certeza que com essa dedicação que a gente vem fazendo no dia a dia, a gente vai conseguir o objetivo do clube no ano. Tá aí um dos capitães, o Canu, falando sobre esse momento, né? Pegou ali com a pergunta do pessoal e disse que o pessoal foi ignorante em relação ao questionamento. Bom, o Craque Neto falou sobre esses confrontos do Bahia, sobre a opinião quanto ao rebaixamento. Bora conferir como é que foi essa situação do pênalti também, né? Bora ver o que ele disse. Que por sinal o Santos cai, Veloso. O Santos vai brigar para não cair. A situação tá difícil, vai brigar até o fim. Eu acho que Santos e Vasco e Goiás, dos 3, cai 2. É isso. Não, desculpa. Santos, Goiás, Bahia e Vasco. Porque os jogos do Bahia, eu falei pra vocês aqui. Os jogos do Bahia, vocês não entendem. Dos 4, cai 2. Ó, tô parecendo o Lula. Pra mim também. Dos 3 aí, vai 2. Santos, dos 4? Dos 3. Eu acho que o Bahia escapa. É? Acho que o Bahia escapa. Eu acho que o Bahia escapa. Bahia, Corinthians. Mas os 3 ali tá bem pra complicado. mim, Bahia, Santos, Goiás e Vasco, daí cai 2. Maravilha? Ou não? Não, a ideia é essa mesmo, hein, Neto? Aí tá aí a briga aí, ó. Bahia, Santos, Goiás e Vasco. Achei que foi falta do Henrique ali, hein? Com a mão, ele ajuda a mão esquerda dele. Ele caiu com a mão na boca. Então, né? Ele caiu. Se o Corinthians não tá fazendo programa, ele cai com a mão, dá um tapa com a mão esquerda e ajeita a bola. Dele, Mas não foi nada, não foi nada. Na verdade, foi falta em cima dele. Foi falta nele, ele cai e a bola acaba batendo. Gol legalzinho, legal. Mas se fosse o Corinthians, a gente já tá falando aqui. Não, ia sim. Eu não falei que não foi pênalti. Você. Eu não falei? Aí não foi nada. Não foi nada. Caiu e bateu a mão na bola. E fez certinho o árbitro, dá vantagem. Sim, aí o Veiga fez o gol. Acho que ninguém questiona a questão da vantagem, né, pessoal? É claro que em relação ao momento do jogo, estava ainda muito estudado e tal, aparece como superioridade em relação à posse de bola. Mas, cara, a vantagem ela foi coerente, mas o lance foi legal, cara. Não pode. O Bahia teve lances contra e a favor que foram invalidados em relação ao gol com um toque de mão em sequência, cara. Toque de mão que deu sequência a um gol, por exemplo. Então, o gol não pode ser validado. Essa aqui é o que está na regra. Essa aqui é a realidade. Enfim, né, essa situação
do jogo contra o Palmeiras, a opinião de Neto e comentaristas ali da Band. Para encerrar, o Bahia já iniciou, né, o seu último treino em preparação para a partida contra a equipe do Fluminense na tarde de hoje, já que ontem teve problema em relação ao voo, né, atrasou bastante, e a gente chegou bem tarde aqui em Salvador, por isso o treino foi, né, para a parte da tarde. Galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. Se gostou, inscreva-se no canal, ativem todas as notificações. Um abraço e até a próxima. Fui!